Akaza, enquanto humano, atendia pelo nome de Akuji. Ele veio de uma família muito humilde. Com o seu pai doente, ele teve que começar a roubar desde os 11 anos de idade. Fazia uma tatuagem no braço dele para indicar que ele era um ladrão. Ele já tinha 3 listras. Mesmo com essas listras no braço, ele não parava, pois precisava do dinheiro para comprar os remédios do seu pai. Ele foi capturado mais uma vez e ameaçaram cortar as mãos dele. Ele disse que podiam cortar, pois ele usaria os pés. Ele ganhou a alcunha de criança demônio por tudo que ele tinha feito com 11 anos de idade. Um dia ele recebe a notícia que seu pai se suicidou. Por tudo que tinha acontecido, o pai dele não queria viver de dinheiro roubado e acreditava que Akuji ainda podia ter uma vida honesta e justa. O pai da Akuji acreditava ser um peso para o mesmo. Ele ficou desolado com isso e saiu arranjando briga com todo mundo. Com as mãos nuas, Akuji nocauteou 7 adultos. E um homem chega e fala que foi incrível o que ele fez, usando apenas o seu instinto de luta. Ele pergunta para Akuji se ele queria entrar em seu dojo. Obviamente, Akuji não estava nem aí para dojo algum. E xinga o homem, que repara em suas tatuagens e manda o menino atacá-lo. Ele nem precisou repetir. Akuji foi para cima dele com tudo. Mas o homem é muito mais experiente. Afinal, ele é o sensei de um dojo. Quando o menino acorda, o homem revela o seu nome, que era Keizou, e diz que o menino era forte, pois apesar de ter apanhado daquele jeito, ele se levantou depois de uma hora. Keizou é dono de um dojo de artes marciais que ensina o estilo de luta Soryu, mas ele não tinha aluno algum, então ele trabalha em coisas diversas. Ele diz para o menino que tem uma filha doente, e o trabalho do menino seria cuidar da menina, já que ele passou o dia todo trabalhando. A mulher dele tinha se afogado graças a não querer mais cuidar da menina. Akuji pergunta se ele não se importava em deixar a filha dele com um completo estranho e criminoso. Ele diz que não se importa, já que ele mesmo deu uma surra nesse criminoso. Keizou apresenta sua filha, Koyuki. A menina já se preocupa com Akuji, pois ele está com seu rosto todo machucado. Koyuki vivia se desculpando por tomar o tempo dele. E ele sempre dizia que ele já estava acostumado com aquilo, pois cuidava do seu pai, e quando ele tinha um tempo livre, ele ia treinar com o seu mestre. Keizou e Akuji tinham algo em comum. O nome vinha de proteger algo. Certa vez ele protegeu um velho que estava sendo atacado por bandidos. Assim ele ganhou um terreno onde ele fez o seu próprio dojo. Alguns mestres vizinhos queriam o dojo de Soryu para si, então certificaram-se que o dojo nunca iria conseguir nenhum aluno. Já com 16 anos, Koyuki não ficava mais de cama. Ela já estava começando a viver normalmente. Os 3 estavam conversando quando Keizou diz que Akuji podia herdar o dojo dele, já que Koyuki também gostava dele. A notícia deixou ele muito alegre, pois poderia viver assim como o pai dele tinha dito, e nunca pensou que alguém gostasse dele. Naquele momento ele decidiu que proteger os dois com a vida. Um dia, vendo os fogos com Akuji, Koyuki lembra da promessa que ele havia feito, que viria os fogos com ela no outro ano, já que aquele tempo não podia, por ela estar doente. Falando que viria com ela outro dia, ele estava afirmando que ela viveria mais um ano, já que os fogos eram da virada. O pai dela, no fundo do coração, já não tinha mais esperança, e a mãe dela até mesmo se matou para não cuidar mais dela. Ele era o único que acreditava numa chance de vida da Koyuki, e com isso, ela pede ele em casamento. Aceitando, Akuji diz que vai se tornar o mais forte para proteger a todos eles. Ninguém poderia imaginar que Koyuki e Keizou seriam envenenados. Envenenaram o poço em decorrência de não conseguirem vencer Keizou em uma luta. Irado atacou o dojo vizinho e matou os 67 membros dele, sobrevivendo apenas uma criada que ficou louca depois do ocorrido. Muzan chegou lá e falou que tinha rumores de um demônio ali, mas que não se lembrava de ter enviado demônios para lá. Disse para Akuji que queria criar 12 demônios fortes e perguntou se ele aguentaria a quantidade de sangue que ele receberia. Akuji disse que já não se portava com sua vida. Assim nasceu Akaza, que não se lembrava do seu passado, mas ainda assim queria ser o mais forte. Anos depois, ele sentiu um grande espírito de luta e se dirigiu até lá. Esse era um Hashira chamado Kyujoro Rengoku, que com seus pupilos derrotou a Lua Inferior 1. Vendo um pupilo machucado no chão, Akaza tenta esmagar a cabeça dele com um soco. Usando a katana, Rengoku apara o ataque do Lua Superior. Kyujoro questiona a atitude do Lua, porque ele atacou o mais fraco. Akaza diz que é porque ele não queria que o pupilo se intrometesse na conversa deles, e também ele odeia pessoas fracas. Akaza também diz que Rengoku tem um grande poder e ele deveria se tornar um Oni, pois com o tempo esse poder ia se degrinir e ele ia morrer. Rengoku diz que esse fato não lhe entristecia, pois isso era parte da vida. Akaza se estressa e eles começam a lutar.
Mesmo durante a luta, Akaza não desiste de tentar convencer o Hashira. O mesmo não aceitou. Depois de uma franca trocação de golpes, Rengoku estava muito cansado. Já o Oni não estava nem um pouco, pois tem seu fôlego quase ilimitado. Para proteger a todos, Rengoku usa uma técnica especial, que com certeza seria a última que ele conseguiria usar naquele dia. A técnica especial Rengoku aciona enquanto dizia que não ia deixar ninguém morrer e ia proteger a todos. Os dois se chocam e uma grande fumaça sobe. Quando desce, vemos Akaza perfurando o peito de Rengoku com o seu braço. Akaza diz que ele tinha que se transformar em Oni logo, pois seu corpo não aguentava mais muito tempo, e ele tenta arrancar o pescoço de Akaza fora. Dois pupilos correm para tentar ajudá-lo, mas Akaza consegue fugir. Um menino lança uma espada no peito de Akaza. Akaza se estressa com aquilo, pois o menino estava chamando ele de covarde. Mas Akaza estava fugindo apenas do sol, não dele, pois sabia que ele era fraco. O motivo de eu não ter falado sobre o passado do Rengoku é porque esse vídeo, o foco é o Akaza. Akaza foi notificar Muzan que tinha matado um Hashira, mas o Muzan queria mesmo que todo o exército de caçadores de Oni fosse exterminado, não apenas um Hashira. Então Muzan não ficou nem um pouco alegre com a notícia. Agora vamos para a parte do Castelo Infinito. Kagaya estava prestes a morrer. Aí Muzan Kibutsuji aparece. Kagaya fala que os pensamentos são indestrutíveis, porque assim que Muzan morresse, todos unidos morreriam junto. E junto também morreria todo o sonho dele. Já Kagaya conseguiu espalhar seu ideal. Mesmo que ele morresse, tinha os Hashiras e todos aqueles que acreditavam nele para levar o seu sonho à frente. Irritado, Muzan pergunta se ele já acabou de falar. Ele diz que sim, mas que não esperava que o Muzan realmente iria ouvi-lo. Começa a convocar os Hashira. Kagaya, junto com sua esposa e suas filhas, se explodiram, mas óbvio isso não ia matar o Muzan, mesmo ele estando ali. Mas conseguiu dar um tempo para que os Hashiras e o Tanjiro se aproximassem. Tamayo enfia o veneno no peito de Muzan para transformá-lo de volta em humano. Logo em seguida, Himejima começa a atingi-lo. Todos os Hashiras e o Tanjiro se unem para atingir o Muzan, só que antes que isso acontecesse, o Castelo Infinito se ergue. Com isso, eles teriam que derrotar primeiro as luas presentes lá dentro, depois chegar ao Muzan. O foco do vídeo ainda é o Akaza, mas eu achei importante esclarecer essa parte. Tanjiro e Tomioka estavam andando um tempo e não tinham achado nenhuma lua superior, e ainda parecia estar longe do Muzan. Um grande estrondo sentido por eles dois. E Tomioka grita para Tanjiro. Era para ele se afastar porque tinha algo vindo. E era o Lua Superior 3, Akaza. O mesmo pensava que o que lhe desagradava em Tanjiro era a fraqueza, mas descobre que não era isso. Ele começa a lembrar do seu sensei, Keizou, que dizia que ele deveria ficar mais forte dia após dia. Com isso, ele parte para cima de Tanjiro, acaba errando, mas o golpe destruiu o chão. No ar, ele consegue acertar o Tanjiro por baixo. Com sorte, Tanjiro consegue desviar de um dos chutes de Akaza. Aproveita isso para usar a Hinokami Kagura no pescoço de Akaza, quase cortando-o fora. Akaza achou interessante, pois parecia que a lâmina de Tanjiro tinha ficado mais longa. Tanjiro tenta novamente, mas dessa vez, para sua surpresa, Akaza consegue aparar. Tanjiro dá uma cabeçada em Akaza, mas isso não faz o Lua soltar. Ele dá um chute novamente, o Lua não solta. Tomioka corta os braços de Akaza. Ele estava fora da luta por todo esse tempo por ter sido arremessado para longe, afinal os dois estavam destruindo tudo à volta. Akaza agora nota que a luta irá ficar séria, pois sabe do talento do Hashira. O Hashira ativa sua marca de caçador. Acaba fazendo um corte no braço de Akaza. Estava uma luta muito equilibrada, mas Tanjiro se lembra. Ao contrário do Oni, o fôlego de Tomioka não era infinito, ou seja, ele tinha que acabar com a luta naquele instante. Ele dá um salto e quando a katana dele ia realmente chegar perto do pescoço de Akaza, Akaza consegue segurá-la. No momento, Tanjiro viu o mundo transparente. Akaza sentia seus oponentes por causa do espírito de luta deles, mas se porventura Tanjiro conseguisse bloqueá-lo, ele se tornaria invisível para a bússola de Akaza. Sabendo isso, isso tornou sua missão. Tomioka já tinha usado todo o seu estilo de água. Akaza tenta finalizar a luta, mas quando ele ia atingir Tomioka, Tanjiro consegue cortar o seu braço fora. Akaza decide que é hora de matar Tanjiro, afinal ele foi um incômodo desde o começo do lado da luta contra o Rengoku. Tanjiro não tem a marca do caçador, então é importante relembrar que Akaza pôde sim curar seu braço. Com isso, ele ativa seu Jutsu Shikitenkai. Por outro lado, Tanjiro consegue entrar no mundo transparente. Ele grita: Akaza, eu vou cortar sua cabeça agora. O Lua tenta atingi-lo, mas ele desvia e dá uma manobra e corta a cabeça de Akaza fora. A cabeça do Oni se desintegra, mas o corpo dele não. O mesmo começa a se perguntar como não sentiu o espírito de luta do menino. Bom, mas isso não era mais importante agora. O importante para ele era continuar lutando, pois ele não queria perder ali. De alguma forma, os Onis mais fortes conseguem continuar vivo depois com a cabeça arrancada, desde que ele tenha vontade de viver, coisa que aconteceu também com o Kokushibo.
Mas não aconteceu com Doma. Adivinha por quê? Ele não tem nenhuma vontade de viver. Tanjiro se distraiu com aquilo e acabou sendo atingido por Akaza, sendo arremessado na parede. Com isso, Tanjiro acaba desmaiando. Akaza iria finalizá-lo, mas Tomioka grita: se você quer matá-lo, vai ter que passar por mim primeiro. O que não é nenhum problema para o Onishi, já que ele não tem mais nenhuma fraqueza além do sol. O Lua Superior 3 se dirige para matar Tomioka, mas alguém segura seu braço e o puxa. Era Koyuki falando: Akuji, pare. De Akaza começa a regenerar. E também sentiu Keizou lhe dizendo: comece do zero. Um grande golpe iria ser desferido por Akaza. Então, Tanjiro e Tomioka se afastam. Mas a surpresa foi que o Lua Superior tinha mirado nele mesmo. Um ar de gratidão saiu de Akaza. Ele atingiu a si mesmo e não estava mais se regenerando. Ele consegue conversar com seu pai, que estava se sentindo muito bem. E também ouve Keizou lhe dizendo que não importa o que ele tenha feito, um filho é um filho, um aluno é um aluno. Não iriam abandoná-lo mesmo que ele morresse, mas não podiam simplesmente levar ele para o paraíso. Muzan segura a cabeça dele e diz: você não queria ser mais forte? Vai deixar que tudo acabe assim? Isso faz Akaza lembrar que queria ser mais forte, ou seja, não importa se a cabeça dele foi cortada, se era uma vitória ou uma derrota, ele teria que continuar lutando para se tornar mais forte e conseguir proteger a todos. Porém, Koyuki aparece e fala: você já fez o bastante, obrigado, pode parar agora. Akuji começa a chorar, dá um abraço em Koyuki e a Akaza começa a se desintegrar. Esse foi o fim do Lua Superior 3. Gente, eu costumo fazer vídeo curto, mas esse não deu. Deixa um personagem pra fazer vídeo nos comentários que me ajuda muito. E até a próxima. Fui!